Meu nome é Tessa Bennett. Tenho 34 anos e uso uma cadeira de rodas em algumas situações do dia a dia, embora ainda consiga caminhar pequenas distâncias. A pessoa que me arrancou da minha cadeira diante de 170 convidados de casamento foi meu próprio irmão mais velho, Evan. Ele fez isso durante a recepção do próprio casamento. Pare de fingir que está machucada. Essas foram as últimas palavras que ouvi antes que suas mãos segurassem meu corpo e me puxassem para cima à força. Meus pés tocaram o chão do salão, mas minhas pernas não tinham força para me sustentar. Meus joelhos cederam imediatamente, e o impulso de Evan fez meu corpo perder o equilíbrio antes que eu pudesse proteger minha cabeça. Eu caí contra uma escultura de gelo avaliada em $12.000. Os anéis entrelaçados, esculpidos com as iniciais de Evan e Maya, se partiram exatamente no meio. Uma parte da peça desabou sobre a base, enquanto a outra se quebrou ao meu redor, espalhando pedaços de gelo pelo piso brilhante do salão. Durante alguns segundos, eu simplesmente não conseguia compreender o que tinha acabado de acontecer. A água gelada atravessou meu vestido. Senti sangue escorrendo pela minha têmpora e descendo pelo cabelo. Quando tentei me levantar, uma dor intensa atravessou meu pulso dominante e meu ombro, tão forte que minha visão ficou completamente branca por um instante. Minha cadeira de rodas estava a alguns metros distante, caída de lado. Uma das rodas estava torta para dentro. A música havia parado. Poucos segundos antes, aquele salão estava cheio de risadas, taças brindando e o fotógrafo organizando os familiares para as fotos. Agora, tudo o que se ouvia era o som do gelo quebrando e alguém falando apressadamente ao telefone. A pessoa estava passando o endereço do hotel para o atendente do 911. No começo, pensei que tinham chamado a emergência depois de me verem cair. Mas não foi isso. A ligação já estava sendo feita antes mesmo de meu corpo atingir a escultura. Eu só entenderia o significado daquele detalhe muito tempo depois. Procurei Evan com os olhos, esperando encontrar algum sinal de que ele finalmente tivesse percebido a gravidade do que havia feito. Medo, arrependimento, choque, qualquer reação que mostrasse que ele entendia a situação. Mas ele não estava olhando para mim. Ele encarava a escultura destruída. A peça central que ele havia escolhido pessoalmente estava arruinada. Sua recepção perfeita tinha sido interrompida. A família da noiva, seus colegas de trabalho, nossos parentes e praticamente todas as pessoas cuja opinião importava para ele tinham acabado de assistir ao momento em que tudo saiu do controle em menos de 10 segundos. Só então ele olhou na minha direção. E o que vi em seus olhos não foi preocupação. Foi cálculo. Ele já estava pensando em como explicar para todos o que eles tinham acabado de testemunhar. Minha mãe estava perto da mesa da família, com as duas mãos cobrindo a boca. Meu pai permanecia parado entre Evan e eu, como se ainda tentasse encontrar uma posição neutra em uma situação onde não existia mais neutralidade. Lee tentava chegar até mim, mas os funcionários do hotel seguravam as pessoas por causa dos pedaços de gelo e vidro espalhados pelo chão. Em algum lugar atrás deles, a pessoa no telefone continuava falando com o atendente de emergência. Eu não conseguia ver quem era. E aquela se tornou a primeira pergunta que levei comigo depois daquele salão. Quem percebeu o perigo rápido o suficiente para pedir ajuda? Mas a segunda pergunta era ainda mais difícil. O que aquela pessoa tinha visto em Evan antes de ele me tocar, algo que fez com que começasse a ligar para a emergência? Se você já teve alguém tentando convencer você de que conhecia sua própria vida, sua própria dor ou seu próprio corpo melhor do que você, então entende por que essa história precisa ser contada. Mas antes de voltar ao começo de tudo, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Isso ajuda histórias como a minha chegarem até pessoas que passaram tempo demais ouvindo que manter a paz era mais importante do que dizer a verdade. Porque Evan não decidiu de repente me tirar da cadeira de rodas naquela noite. O casamento apenas foi o primeiro momento em que ele fez algo que nossa família não conseguiu mais justificar ou esconder. Para entender como meu irmão acabou parado diante de mim enquanto os paramédicos entravam correndo na própria recepção do casamento dele, precisamos voltar 22 meses no tempo. Antes da cadeira de rodas, antes do vídeo de reabilitação que ele mais tarde usaria contra mim e antes de eu perceber como uma suposta preocupação poderia se transformar em ressentimento. 22 meses antes, eu não precisava de uma cadeira de rodas. Eu trabalhava como especialista em acessibilidade digital.
Meu trabalho era encontrar obstáculos que a maioria das pessoas nem percebia até que esses problemas começassem a impedir alguém de viver com autonomia. Eu era independente, dedicada e acostumada a ser a pessoa que procuravam quando algum sistema complicado deixava de funcionar. Naquela época, eu acreditava que qualquer barreira poderia ser resolvida quando as pessoas certas finalmente entendessem o problema. Eu acreditava nisso até mesmo quando se tratava de família. Eu estava enganada. O acidente aconteceu em uma noite comum, voltando do trabalho para casa. Outro motorista atravessou o cruzamento no momento errado, e a próxima lembrança clara que tenho é de abrir os olhos sob as luzes do hospital, com meus pais ao lado da cama e Eva arrumando algumas coisas perto da janela. Os médicos disseram que eu tinha sofrido uma lesão incompleta na medula espinhal, na região T12. A palavra incompleta foi a parte que cada pessoa interpretou de uma maneira diferente. Para minha equipe de reabilitação, isso significava que alguns sinais ainda conseguiam passar entre meu cérebro e a parte inferior do corpo. Existia a possibilidade de manter alguma sensibilidade, movimentar as pernas, sustentar peso com apoio e talvez dar alguns passos com assistência. Mas isso não significava que eu poderia andar com segurança. Também não significava que minha recuperação seguiria o prazo que outras pessoas queriam impor. Durante a primeira semana, Evan foi ao hospital todos os dias. Ele levava café para os nossos pais, fazia perguntas aos médicos e tratava cada incerteza como se fosse um problema que ele precisava resolver. Você sempre foi teimosa, ele me disse certa vez. Você vai superar isso. Naquele momento, eu interpretei aquilo como apoio. Mais tarde, percebi a condição escondida por trás daquelas palavras. Evan conseguia me apoiar enquanto minha recuperação terminasse exatamente no ponto que ele esperava. A reabilitação destruiu muitas das ideias que eu tinha sobre força. Força não era levantar de forma dramática enquanto todos aplaudiam. Força era aprender a passar da cama para a cadeira sem cair. Era aceitar ajuda antes que o cansaço se transformasse em perigo. Era repetir o mesmo movimento tantas vezes que os músculos tremiam, e ainda assim voltar no dia seguinte para tentar novamente. Minha primeira cadeira de rodas era provisória e não se encaixava bem no meu corpo. A cadeira personalizada, com estrutura rígida, veio depois, quando meus médicos concluíram que andar em ambientes públicos não seria seguro nem previsível. A cadeira devolveu partes da minha vida que eu achava que tinha perdido. Eu conseguia circular pelo escritório sem precisar calcular cada distância ou cada obstáculo no caminho. Podia fazer compras sem precisar parar no meio de um corredor por exaustão. Podia encontrar ali para tomar um café sem passar o dia seguinte inteiro tentando me recuperar do esforço. Mas, como eu ainda conseguia movimentar as pernas, algumas pessoas olhavam para a cadeira como se ela fosse uma contradição. Como se fosse uma pergunta que eu precisasse responder. Eva interpretava aquilo como se fosse uma espécie de acusação contra ele. O vídeo de reabilitação que acabou mudando tudo tinha apenas 43 segundos. Minha mãe gravou durante uma sessão de fisioterapia. Eu estava usando órteses nas pernas, segurando barras paralelas e recebendo apoio de uma terapeuta que permanecia próxima o suficiente para me segurar caso eu perdesse o equilíbrio. Meus joelhos tremiam tanto que as estruturas metálicas das órteses batiam umas nas outras. Mesmo assim, eu consegui ficar em pé. Depois, dei 3 passos com ajuda. Minha mãe chorou de emoção. Meu pai assistiu ao vídeo 6 vezes. Lee me mandou uma mensagem dizendo que sabia o quanto eu tinha lutado por aqueles 3 passos. Mas Eva assistiu àquela gravação e enxergou algo completamente diferente. O primeiro comentário veio algumas semanas depois, durante um jantar em família. Eu tinha saído da cadeira de rodas e sentado em uma cadeira comum, porque a mesa não tinha espaço suficiente para acomodar o apoio dos meus pés. Eva observou enquanto eu apoiava uma mão na mesa e fazia força para me levantar. Então você consegue ficar em pé agora? Havia algo no tom dele que fazia aquela frase parecer menos uma pergunta e mais uma acusação esperando uma confirmação. Só para fazer transferências, respondi. Às vezes durante a terapia. Mas você consegue colocar peso nas pernas. Por alguns segundos, com apoio. Ele se recostou na cadeira. É exatamente isso que as pessoas imaginam quando veem uma cadeira de rodas. Eu lembro de olhar para os meus pais. Minha mãe começou a mexer nos pratos da mesa, mesmo quando eles já estavam organizados. Meu pai continuou olhando fixamente para o próprio prato.
Eu nunca disse para ninguém que estou completamente paralisada, falei. Eu só estou dizendo que a imagem que as pessoas têm não é exatamente essa. A imagem que as pessoas têm é que você precisa de uma cadeira de rodas, Evan respondeu. Mas você precisa mesmo? O silêncio tomou conta da mesa. Então comecei a explicar. Falei sobre fadiga muscular, sobre equilíbrio, sobre dores neuropáticas e sobre a diferença entre uma transferência controlada dentro de casa e atravessar um estacionamento inteiro. Expliquei tudo da forma mais calma que consegui, porque eu ainda acreditava que informações poderiam corrigir os mal-entendidos criados pela falta de conhecimento. Evan ouviu com aquela expressão paciente que ele usava quando esperava a outra pessoa terminar de estar errada. No fim, minha mãe disse: "Vamos parar de transformar o jantar em uma discussão." E aquela frase encerrou a conversa sem que ninguém realmente corrigisse o problema. Com o tempo, essa se tornou a solução favorita da nossa família. Quando Evan fazia comentários sobre minha autorização de estacionamento acessível, minha mãe mudava de assunto. Quando ele questionava por que eu precisava de ajuda para colocar minha cadeira no carro, mesmo depois de ter me visto ficar em pé, meu pai me ligava mais tarde em particular para dizer que sabia que Evan estava sendo injusto. Em particular. Nunca quando Evan estava presente. Cada silêncio dava a ele a chance de interpretar a falta de reação como uma confirmação de que estava certo. O ressentimento dele não apareceu de uma hora para outra. Ele foi crescendo aos poucos. Antes do acidente, Evan ocupava um lugar confortável dentro da nossa família. Ele era o filho mais velho bem-sucedido, com uma carreira no mercado imobiliário comercial, roupas caras e uma habilidade impressionante de transformar confiança em aparente certeza. Meus pais elogiavam suas conquistas. Os parentes procuravam seus conselhos. E, por muito tempo, ninguém questionou o papel que ele havia construído para si mesmo. Ele estava acostumado a entrar em qualquer ambiente sabendo exatamente qual era o seu lugar. Depois do acidente, essa dinâmica mudou. Meus pais começaram a me acompanhar nas consultas. Eles ajudaram a adaptar meu apartamento. As conversas em família passaram a começar com perguntas sobre minha recuperação, e não sobre o último contrato ou conquista de Evan. Mas, da minha perspectiva, nada daquilo parecia especial ou vantajoso. Eu teria trocado cada mensagem de preocupação pela simples capacidade de tomar banho sem precisar planejar cada movimento como se fosse uma operação complicada. Só que Evan enxergava a atenção da família se voltando para mim e interpretava aquilo como algo que estava sendo tirado dele. Ele nunca admitiu isso. Em vez disso, convenceu a si mesmo de que era a única pessoa corajosa o bastante para questionar o que estava acontecendo. Quando anunciou seu noivado com Maya Chen, ele já não fazia mais esses comentários apenas em particular. Sempre que minha cadeira aparecia em alguma foto, ele fazia questão de mencionar o vídeo da reabilitação. Fazia piadas dizendo que eu tinha dias melhores quando conseguia fazer uma transferência sem ajuda. Começou a falar sobre minha deficiência como algo complicado, usando aquele tom que muitas pessoas usam quando, na verdade, querem dizer duvidoso. Maya sabia que nosso relacionamento estava abalado, mas Evan controlava completamente a narrativa. Segundo ele, eu tinha inveja do sucesso dele. Eu não aceitava mais não ser o centro das atenções da família. Depois do acidente, eu teria ficado sensível demais a qualquer comentário. Ele nunca mencionava as perguntas que fazia sobre minha cadeira. Nunca falava sobre o vídeo em que eu ficava em pé. Nunca contava que eu havia pedido várias vezes para ele parar de falar sobre meu corpo como se fosse um assunto que toda a família tivesse direito de discutir. Quando o convite do casamento chegou, minha primeira reação foi não ir. Ficar longe daquela noite talvez me protegesse por algumas horas, mas eu sabia exatamente o que aconteceria depois. Evan diria que eu estava tentando puni-lo. Minha mãe perguntaria se um conflito entre irmãos valia a pena dividir a família. Meu pai diria em particular que entendia meu lado, mas continuaria aparecendo ao lado de Evan em todas as fotos. Lee ouviu enquanto eu explicava todos os motivos pelos quais eu deveria ir e todos os motivos pelos quais eu deveria ficar longe. Você sabe que pode tomar essa decisão pensando no que faz você se sentir segura, ela disse. Eu sei. Mas você está passando mais tempo pensando nos sentimentos de todo mundo. Eu sei disso também. Lee era minha amiga muito antes do acidente. Ela entendia que apoiar alguém não significava decidir por essa pessoa. Então ela apenas esperou.
Eu quero estar lá pela Maia, finalmente respondi. Ela nunca fez nada contra mim. Foi esse o motivo que me fez aceitar o convite. 2 meses antes do casamento, Maia me ligou pessoalmente. Ela era arquiteta e lidava com acessibilidade da mesma forma que lidava com seus projetos, perguntando o que realmente funcionava na prática, em vez de simplesmente confiar que um desenho no papel resolveria tudo. Ela confirmou o caminho de entrada, a altura das mesas, o acesso ao banheiro e o espaço ao lado da mesa da família. Também pediu aos fotógrafos que mantivessem a passagem livre para minha cadeira. Então percebi uma pequena mudança na voz dela. Evan comentou que talvez você não precise da cadeira no dia do casamento. Fechei os olhos por um instante. Eu vou precisar dela. Tudo bem. Eu consigo ficar em pé por alguns segundos durante algumas transferências. Isso não significa que consigo atravessar um hotel andando ou permanecer de pé durante uma sessão de fotos. Houve uma breve pausa. Ele fez parecer que você não tinha certeza. Eu tenho certeza. Maia não me pediu nenhuma prova. Então vamos organizar tudo pensando na cadeira, ela respondeu. Aquela conversa foi o primeiro sinal de que a versão da história que Eva havia contado para ela começava a perder força. Deveria ter sido um aviso para mim. Mas, em vez disso, fez com que eu me sentisse mais tranquila em ir ao casamento. No dia da cerimônia, Lee dirigiu comigo até o hotel no meu veículo adaptado. Eu usava um vestido em tom âmbar escuro com um blazer ajustado, escolhido para não prender nas rodas da cadeira. Eu havia planejado cada transferência, conferido a bateria do celular, separado meus medicamentos e preparado uma forma de sair dali caso algo desse errado. A cerimônia aconteceu sem problemas. Evan quase não falou comigo antes do início. Maia me abraçou e confirmou discretamente que o espaço ao lado da mesa da família estava reservado para mim. Durante algumas horas, eu acreditei que todo o planejamento tinha funcionado. O salão da recepção parecia menos um simples ambiente decorado e mais uma demonstração de poder que Eva havia pago para criar. Luzes quentes iluminavam as paredes. Uma banda tocava ao lado da pista de dança. Flores brancas cobriam as mesas em arranjos tão altos que dificultavam conversas entre as pessoas. Na extremidade da pista estava a escultura de gelo. 2 anéis entrelaçados cercavam as iniciais de Eva e Maia. Uma iluminação escondida fazia a peça parecer brilhante por dentro. Eva havia comentado tantas vezes sobre o valor de $12.000 que ninguém próximo a ele poderia dizer que não sabia. Ela vai derreter até amanhã, Lee comentou enquanto passávamos perto da escultura. Não tente usar lógica para entender gastos de casamento, respondi. Ela sorriu, mas continuou observando Eva. Ele já tinha corrigido a equipe do buffet 2 vezes. Também mudou cartões de lugares que haviam sido posicionados exatamente de acordo com o planejamento aprovado. Quando um funcionário afastou um suporte decorativo para deixar mais espaço no caminho ao lado da minha mesa, Eva foi lá e colocou de volta no lugar. Maia percebeu. Sem chamar atenção, ela afastou o objeto novamente. Os sinais eram pequenos demais para que cada um, isoladamente, parecesse motivo para uma grande reação. Estresse. Bebida. Perfeccionismo. A pressão de organizar uma festa para 170 convidados. Era assim que Evan conseguia escapar de questionamentos. Ele espalhava seus comportamentos em pequenos momentos que, separados, pareciam insignificantes, mas juntos contavam uma história completamente diferente. Durante o jantar, ele bebeu mais do que costumava. Não o suficiente para perder a consciência. Apenas o bastante para diminuir o controle que ainda existia entre seus pensamentos e suas atitudes. Eu mantive distância. Sempre que ele se aproximava da nossa mesa, eu encontrava algum motivo para conversar com Lee ou com outro familiar. Minha mãe percebeu e perguntou 2 vezes se eu poderia fazer um esforço por apenas uma noite. Eu estou aqui, respondi. Esse já é o esforço. Ela pareceu magoada. Naquele momento, eu ainda me sentia culpada por ver aquela expressão no rosto dela. Mais tarde, já no fim da recepção, o fotógrafo começou a reunir os familiares mais próximos para uma última sequência de fotos. O local escolhido ficava a poucos metros da escultura de gelo. A fotógrafa olhou para mim, analisou o espaço disponível e começou a reorganizar as posições. Vamos colocar a Tessa na frente, disse ela. Os pais atrás dela,
e Evan e Maya no centro. Era uma decisão prática. A posição escolhida mantinha todos visíveis e evitava que eu precisasse fazer uma transferência desnecessária. Evan ficou olhando para o espaço que a fotógrafa havia deixado para minha cadeira. Não, ele disse. Ela pode ficar em pé para uma foto. A fotógrafa hesitou. Eu mantive a voz calma. Eu vou permanecer na cadeira. Vai levar apenas 30 segundos. Eu disse não. Minha mãe se aproximou. Talvez possamos tirar uma foto dos dois jeitos. Dos dois jeitos? Como se o meio-termo entre algo seguro e algo arriscado fosse simplesmente fazer as duas coisas. Eu não vou ficar em pé para uma fotografia, respondi. Alguns familiares já tinham começado a prestar atenção. O cinegrafista permanecia perto da fotógrafa, com a câmera ainda ligada. O maxilar de Eva ficou tenso. Você ficou em pé naquele vídeo da terapia. O clima mudou imediatamente. Maya olhou para ele. Que vídeo? Ele ignorou a pergunta. Você deu passos, disse para mim. Todo mundo viu. Com órteses, barras paralelas e uma fisioterapeuta ao meu lado. Mas você ficou em pé. Isso não significa que eu consigo fazer isso aqui com segurança. Você sempre tem uma explicação. Lee se aproximou da minha cadeira. Ela não precisa justificar isso para você. Isso é entre mim e minha irmã. Não, eu respondi. Isso é entre você e a história que decidiu criar sobre mim. O rosto dele mudou naquele momento. Não era raiva ainda. Era surpresa. A surpresa de ouvir alguém se recusar a continuar interpretando o papel que ele havia escolhido. Durante quase 2 anos, eu tinha explicado, diminuído meus próprios sentimentos e recuado sempre que uma discussão ameaçava a paz da família. Mas dessa vez eu permaneci exatamente onde estava. Evan olhou para os convidados que observavam a cena. Desde o acidente, todo mundo precisa se adaptar a você o tempo inteiro. Pare, Maya disse. Ele olhou para ela como se ela tivesse quebrado algum acordo silencioso que ele acreditava existir entre os dois. Ela está fazendo tudo girar em torno dela de novo. Eu estou sentada onde a fotógrafa colocou minha cadeira. Na cadeira de rodas. Sim. Você não precisa dela para uma foto. Você não decide isso. Minha mãe sussurrou o nome dele. Meu pai deu um passo à frente, mas parou antes de chegar até ele. Evan contornou a lateral da minha cadeira. Eu travei os freios. Foi um movimento automático. Uma mão pressionando cada alavanca. O som do clique pareceu alto demais naquele momento. Afaste-se de mim, eu disse. Maya já estava levando a mão até um bolso escondido na lateral do vestido. Eu vi o movimento, mas não entendi o motivo. Evan segurou a cadeira. Lee segurou o pulso dele. Ele se soltou dela e avançou mais um passo. Maya falou o nome dele novamente, dessa vez com mais firmeza. Ele olhou diretamente para mim. Pare de fingir que está machucada. Então ele puxou. Meus pés tocaram o chão. Minhas pernas falharam. O salão pareceu girar, e os anéis iluminados da escultura de gelo foram a última coisa que consegui enxergar antes da queda. Depois veio o impacto. O frio. A dor. O mesmo silêncio que marcou o começo daquela história. Quando abri os olhos, Lee tentava chegar até mim, enquanto Eva encarava a escultura destruída. Alguém estava falando com o 911. Mas dessa vez eu sabia quem era. Maya estava a alguns metros distante, com o celular pressionado contra o ouvido. Ela havia começado a ligação no instante em que Evan segurou minha cadeira. A chamada foi atendida antes mesmo de ele conseguir me tirar dela. Ela foi a pessoa que percebeu o perigo cedo o suficiente para pedir ajuda. Os paramédicos entraram no salão enquanto os funcionários do hotel afastavam as pessoas e abriam caminho entre os pedaços de gelo espalhados pelo chão. Alguém colocou alguns lençóis dobrados perto da minha cabeça, sem tentar me mover. Lee se ajoelhou o mais perto que conseguiu, mantendo distância dos pedaços de gelo e dos destroços, e continuou falando comigo para que eu me concentrasse na voz dela. Meu pulso já começava a inchar. O sangue do corte próximo à minha cabeça escorria atrás da orelha. Cada tentativa de mexer o ombro fazia uma onda de dor atravessar meu peito.
Finalmente, Evan olhou na minha direção. Eu estava tentando ajudar ela a ficar em pé, disse ele. Ela perdeu o equilíbrio. Maya só afastou o celular do ouvido depois que o atendente informou que os policiais e paramédicos já estavam chegando. Não, ela respondeu. Você puxou ela depois que ela disse para você não encostar nela. A sala inteira ouviu aquilo. A polícia separou as testemunhas para colher os relatos. O cinegrafista contou ao policial que a câmera estava gravando. A fotógrafa confirmou a mesma sequência que tinha presenciado. A segurança do hotel informou que havia câmeras cobrindo a área da pista de dança. Mesmo assim, Evan continuava tentando transformar tudo em um simples mal-entendido, como se tivesse sido apenas um movimento errado. Mas as provas já não permitiam essa versão. Os paramédicos colocaram um colar cervical em mim e me transferiram para a maca. Um deles perguntou quais movimentos e sensações eram normais para o meu corpo. Era uma pergunta médica necessária, mas depois de tudo o que havia acontecido, aquelas palavras tiveram outro peso. Eu respirei fundo e respondi com clareza. Lesão incompleta em T12, fraqueza na parte inferior do corpo, dificuldade de equilíbrio, dor neuropática, alguns movimentos voluntários e necessidade de cadeira de rodas para mobilidade fora de casa. Pela primeira vez naquela noite, ninguém tentou explicar meu próprio corpo para mim. Enquanto a maca passava pela mesa da família, vi meus pais juntos. Minha mãe chorava. Meu pai parecia muito mais velho do que uma hora antes. Nenhum dos dois me pediu para perdoar Eva. Ainda não. No hospital, os exames mostraram que minha medula espinhal não havia sofrido uma nova lesão. O alívio foi enorme, mas isso não tornava o restante menos sério. Eu tinha sofrido uma concussão, um corte no couro cabeludo, uma fratura sem deslocamento no meu pulso dominante e uma lesão no ombro. O impacto também desencadeou uma piora intensa da dor neuropática. A fratura no pulso se tornou o problema mais urgente no dia a dia. Meus braços eram fundamentais para movimentar a cadeira e fazer transferências. Com um pulso imobilizado e o outro ombro machucado, tarefas simples que eu havia lutado tanto para recuperar minha independência começaram a se tornar perigosas novamente. Minha cadeira de rodas também havia sido danificada quando tombou e foi atingida por parte da estrutura da escultura que caiu. Aquela cadeira não era apenas metal dobrado. Ela representava transporte, equilíbrio, liberdade de movimento, privacidade e a capacidade de sair de um lugar sem precisar pedir permissão a ninguém. Evan também havia tirado isso de mim. Lee ficou comigo enquanto os médicos terminavam os exames. Meus pais chegaram depois de prestarem depoimento à polícia. Minha mãe ficou perto da porta, apertando um lenço entre os dedos. Ele tinha bebido, ela disse. Não era exatamente uma defesa. Mas era o começo de uma. Meu pai olhou para ela. Isso não importa. Eu raramente tinha ouvido ele corrigi-la com tanta rapidez. Minha mãe baixou os olhos. Você sabia que ele achava que eu estava fingindo, eu disse. Nenhum dos dois respondeu. Vocês sabiam. O silêncio deles foi a resposta. Sim, meu pai respondeu. A honestidade dele doeu mais do que qualquer outra desculpa teria doído. Por que vocês não impediram? Minha mãe começou a chorar novamente. Eu achei que isso ia passar. Você achou que eu continuaria aguentando. Eu achei que, se todos se acalmassem. Eu estava calma. Ela parou. Eu estava calma todas as vezes que ele questionou minha condição. Eu estava calma quando ele usou aquele vídeo contra mim. Eu estava calma quando ele contou para os parentes que eu queria atenção. Hoje eu disse não, e ele me tirou da minha cadeira à força. Meu pai se sentou. As mãos dele ficaram paradas entre os joelhos. Eu acreditava em você, ele disse. Mas apenas quando Evan não estava por perto. Ele fechou os olhos. Naquele momento, meus pais finalmente entenderam que acreditar em silêncio nunca tinha me protegido. Só tinha protegido eles de uma discussão. Maya chegou ao hospital depois da meia-noite. Ela já tinha trocado o vestido de noiva, mas ainda havia marcas de maquiagem abaixo dos olhos. Ela parecia exausta, mas ao mesmo tempo estranhamente controlada. Minha mãe tentou abraçá-la. Maya recuou. Eu preciso falar com a Tessa. Lee e meus pais saíram do quarto.
Maia sentou na cadeira ao lado da cama, mas não segurou minha mão. Eu sinto muito, ela disse. Você ligou para a emergência? Eu vi quando ele segurou sua cadeira. Eu pedi para ele parar, mas ele nem olhou para mim. Eu comecei a ligar antes que ele puxasse você. Aquilo respondeu à pergunta que eu tinha carregado desde o salão. Quanto tempo você sabia? Perguntei. Que ele era capaz de fazer algo assim? Ela assentiu. Eu não sabia. Ela olhou para o chão. Eu sabia que ele podia ser controlador. Sabia que ele mudava detalhes das histórias quando isso fazia ele parecer errado. Sabia que ele tratava mal pessoas quando achava que elas não tinham como afetá-lo. Mas eu sempre enxerguei essas coisas como problemas separados. A voz dela ficou mais tensa. Hoje à noite, eu percebi que era tudo a mesma coisa. Eu disse que nada daquilo era culpa dela. Ela balançou a cabeça. Eu não estou dizendo isso porque quero que você me faça sentir melhor. Naquele momento, eu percebi que ela não iria proteger Eva. Ela já tinha dado um depoimento completo à polícia. Guardou o registro da ligação e explicou exatamente quando começou a chamar ajuda e por quê. Também contou que havia dito a Evan que não sairia do hospital com ele. O casamento tinha terminado antes mesmo da recepção acabar. A investigação avançou rapidamente porque nenhuma prova precisava carregar sozinha toda a verdade. O vídeo profissional mostrava Evan se aproximando depois que eu recusei ficar em pé. Registrava o momento em que coloquei os freios da cadeira. Capturava quando pedi para ele se afastar e as palavras exatas que ele disse antes de me puxar. As câmeras de segurança do hotel mostraram um ângulo que o cinegrafista não conseguiu registrar. Elas revelaram-lhe tentando intervir, Maia pegando o celular, Evan segurando a cadeira e a força do movimento que fez meu corpo atingir a escultura. A gravação da ligação para o 911 confirmou a sequência dos acontecimentos. A chamada de Maia foi atendida antes da queda. O atendente ouviu quando ela descreveu uma situação física que estava aumentando de intensidade. Segundos depois, a gravação captou o barulho da queda e a reação das pessoas no salão. A versão de Evan, de que ele apenas tentou me ajudar a ficar em pé, não resistia diante das 3 gravações. Minha deficiência não tornava aceitável me tirar da cadeira contra minha vontade só porque eu conseguia ficar em pé em algumas situações. Seria uma agressão de qualquer forma. Mesmo assim, Evan havia transformado meu próprio corpo em parte da defesa dele. Por isso, o vídeo da reabilitação voltou a ser mencionado. O vídeo completo não se parecia em nada com a versão que Evan havia contado. A gravação mostrava as órteses, as barras paralelas e a fisioterapeuta mantendo as mãos próximas ao meu quadril, pronta para me apoiar se fosse necessário. Mostrava meus joelhos tremendo e a profissional pedindo que eu parasse depois de 3 passos porque meu controle muscular estava falhando. Evan pegou os 43 segundos mais difíceis da minha recuperação e transformou aquele momento em uma acusação de que eu estava mentindo. Quando assisti ao vídeo completo novamente, senti algo que eu não esperava. Orgulho. Aqueles 3 passos eram meus antes de ele tentar usá-los contra mim. E continuavam sendo meus depois. Os registros médicos confirmavam tudo o que eu havia explicado durante quase 2 anos. Meus pais confirmaram que Evan questionava minha condição repetidamente. Lee confirmou o padrão de comportamento que vinha observando. Maia confirmou a versão incompleta da história que Evan havia contado para ela. Para o processo legal, tudo isso era importante. Mas, para eu entender o que tinha acontecido comigo, tinha outro significado. As provas podiam mostrar os fatos. Mas elas não conseguiam devolver os anos que passei acreditando que uma explicação mais paciente seria capaz de transformar ressentimento em compreensão. Meu pai contou aos investigadores todos os detalhes que antes não tinha coragem de dizer na frente de Evan. Minha mãe fez o mesmo. Quando Evan tentou convencer os dois a tratarem a recepção como um simples mal-entendido familiar, eles recusaram. Quando ele disse que ajudar a acusação acabaria com o futuro dele, meu pai respondeu que a decisão que colocou esse futuro em risco já tinha sido registrada. Nenhum dos dois pediu para eu retirar meu depoimento. Era um avanço. Mas não era uma reparação completa. Maia se afastou de Evan imediatamente. Ela saiu da casa que os dois planejavam dividir e iniciou o processo de divórcio. Ela não me ligava para buscar informações sobre ele. Não perguntava se eu achava que ele merecia outra oportunidade.
Não transformou o fim do casamento dela em mais uma responsabilidade que eu precisasse carregar. Nossa comunicação continuou limitada, mas sincera. Ela enviou ao meu advogado as informações da ligação para o 911 que eram necessárias. Eu respondi quando os investigadores pediram novos detalhes. Às vezes perguntávamos como a outra estava, mas nenhuma de nós fingia que ter passado pela mesma situação automaticamente nos tornava melhores amigas. Ela perdeu o futuro que acreditava estar construindo. Eu perdi a última desculpa que ainda usava para acreditar que o comportamento do meu irmão ficaria apenas nas palavras. Minha recuperação depois da agressão foi mais lenta do que eu esperava. A fratura no pulso dificultava as transferências. A lesão no ombro tornava cada movimento doloroso. Minha cadeira temporária de substituição não se ajustava corretamente, e cada piso irregular me lembrava de quanto da minha independência dependia de equipamentos que muitas pessoas enxergavam apenas como uma opção. Lia ajudava sem transformar ajuda em controle. Ela esperava minhas instruções. Perguntava antes de tocar na cadeira. Quando eu dizia que conseguia fazer algo sozinha, ela não ficava próxima demais a ponto de fazer parecer que eu precisava provar alguma coisa. Meus pais também precisaram aprender essas mesmas regras. Meu pai começou a perguntar o que eu precisava, em vez de simplesmente presumir. Às vezes a resposta era transporte. Às vezes eram compras do mercado. Às vezes era nada. Minha mãe teve mais dificuldade. A culpa fazia com que ela buscasse uma proximidade imediata, como se todo o cuidado depois do ataque pudesse apagar o silêncio que veio antes. Quando ela começou a falar sobre o quanto estava sofrendo, eu a interrompi. Eu não consigo me recuperar do que aconteceu e, ao mesmo tempo, cuidar da sua culpa. Ela ouviu. Pela primeira vez em muitos anos da nossa relação, ela não tentou me convencer a diminuir aquele limite. Ela começou terapia. Ela parou de carregar mensagens de Eva. Também deixou de usar expressões como a cura da família quando, na verdade, o que queria dizer era que eu deveria perdoá-lo. Com o tempo, a fisioterapia recuperou a força do meu pulso e do meu ombro. A dor neuropática diminuiu até voltar próxima do nível que eu tinha antes do casamento. Minha cadeira personalizada finalmente foi consertada. A primeira vez que atravessei meu apartamento sozinha, impulsionando minha cadeira sem ajuda, chorei depois que Lee foi embora. Não porque eu tinha provado alguma coisa para alguém, mas porque eu podia escolher novamente para onde ir. O processo criminal continuou durante aqueles meses. O advogado de Evan tentou questionar a interpretação do confronto, mas não conseguiu apagar as gravações. As provas mostravam que ele teve várias oportunidades de parar. Mostravam que eu havia dito não. Mostravam que, mesmo assim, ele decidiu usar força. No fim, Eva aceitou um acordo judicial e se declarou culpado pelo crime de agressão aplicável ao caso. A sentença determinou um período curto de detenção seguido por liberdade supervisionada. Ele também foi obrigado a participar de um programa de controle de comportamento violento, cumprir uma ordem de não contato e pagar indenização pelos prejuízos causados. A restituição incluía meus gastos médicos, os danos na cadeira de rodas e as perdas materiais da recepção. A nota de $12.000 da escultura de gelo entrou oficialmente no processo. A peça que Eva havia escolhido para representar um casamento perfeito acabou se tornando apenas mais um valor registrado entre as consequências da decisão que destruiu aquele momento. A empresa onde ele trabalhava inicialmente o afastou de funções que envolviam contato com clientes. Depois da condenação, ele foi demitido. Maya seguiu com o divórcio. Meus pais pararam de tentar proteger a imagem dele. Mas essas perdas não aconteceram porque alguma força invisível decidiu castigá-lo. Elas aconteceram porque pessoas e instituições diferentes reagiram à mesma escolha que ele fez naquele salão. Por muito tempo, eu imaginei que justiça traria uma sensação de satisfação. Mas não trouxe. Ela veio de uma forma muito mais silenciosa. A condenação não podia devolver aquela noite. Não podia fazer minha mãe ter falado antes ou meu pai ter se colocado entre nós antes que Eva chegasse até minha cadeira. Não podia transformar o casamento de Maya em algo seguro novamente. O que ela me deu foi algo diferente, um limite oficial. Um limite que Eva não poderia mais discutir. Ele não poderia transformar a agressão em uma simples opinião ou debate e me obrigar a participar daquela conversa.
Meses depois da sentença, chegou uma carta de desculpas enviada pelo advogado dele. Deixei o envelope fechado sobre minha mesa durante 3 dias. A antiga versão de mim teria aberto imediatamente. Ela teria procurado em cada frase algum sinal de que a família poderia ser reconstruída. Teria analisado aquelas palavras pensando no alívio que todos os outros precisavam sentir. Quando finalmente abri a carta, Eva não pediu que eu fingisse que nada havia acontecido. Ele reconheceu que tinha me chamado de mentirosa porque era mais fácil lidar com o próprio ressentimento do que aceitar a realidade da minha condição. Admitiu que usou as coisas que meu corpo às vezes conseguia fazer para negar as coisas que ele não conseguia fazer com segurança. Escreveu que eu havia dito para ele parar e que, mesmo assim, ele colocou as mãos em mim. Foi a primeira vez que ele apresentou uma versão verdadeiramente honesta do que aconteceu. Li a carta 2 vezes. Depois, dobrei o papel e coloquei de volta no envelope. Um pedido de desculpas pode reconhecer uma dívida. Mas ele não paga automaticamente essa dívida. Não reconstrói confiança, não apaga o perigo e não reabre uma relação que a pessoa machucada precisou fechar para conseguir seguir em frente. Eu não respondi. A ordem de proteção terminou depois de algum tempo. Mas o meu limite permaneceu. Minha relação com meus pais continuou seguindo regras que, antes de tudo acontecer, eu jamais teria imaginado precisar estabelecer. Eles passaram a me visitar apenas quando eram convidados. O nome de Evan deixou de ser usado como uma forma de testar minha compaixão. Minha mãe não trazia mais notícias sobre a terapia dele nem perguntava se eu queria saber o quanto ele supostamente havia mudado. Meu pai parou de oferecer apoio em particular como se concordar comigo em silêncio fosse o mesmo que tomar uma atitude. Nossa relação melhorou, mas nunca voltou a ser exatamente como antes. E esse era o objetivo. Voltar ao passado significaria fingir que a antiga dinâmica familiar era saudável o suficiente para ser reconstruída. Ela não era. O divórcio de Maia foi finalizado. Depois, ela me enviou uma mensagem curta agradecendo por eu nunca ter pedido que ela salvasse um casamento que havia revelado ser inseguro. Eu respondi dizendo que ela tinha sido a primeira pessoa naquele salão a agir antes que fosse tarde demais. Continuamos mantendo contato ocasionalmente. Nenhuma de nós precisava transformar aquela ligação em algo maior para que ela tivesse significado. Cerca de 1 ano depois do casamento, fui convidada para falar em uma conferência sobre acessibilidade. Naquele momento, meu pulso já estava recuperado. Meu ombro havia voltado quase ao nível de força que tinha antes. Eu usava novamente minha cadeira personalizada e havia retornado ao trabalho em período integral. O auditório era amplo e cheio. Filas de designers, engenheiros e especialistas em políticas públicas estavam voltadas para o palco, que tinha uma rampa acessível. Eu me aproximei do púlpito. O microfone havia sido deixado alguns centímetros além do alcance mais confortável para mim. Uma organizadora do evento se aproximou para ajustá-lo, mas eu disse que conseguiria. Travei as rodas da cadeira. Com uma mão apoiada no púlpito, fiquei em pé por alguns instantes e movi o microfone para a posição correta. Depois, voltei a me sentar. Não houve aplausos. Ninguém ficou surpreso. Ninguém perguntou por que eu usava uma cadeira de rodas se conseguia ficar em pé. Foi apenas um movimento comum feito por um motivo comum. 1 ano antes, eu teria observado cada rosto na sala procurando sinais de dúvida. Teria preparado uma explicação antes mesmo que alguém perguntasse. Dessa vez, eu não procurei. Soltei os freios da cadeira, ajustei minha posição diante do microfone e comecei a falar. Mas agora, as minhas palavras pertenciam a mim.